Nós cumprimentamos os amados irmãos com a bendita e poderosa paz do Senhor. Aleluia! Nós somos o projeto Átrio dos Pregadores Relevantes, que tem como lema auxiliando e capacitando os pregadores da palavra. Repito, auxiliando e capacitando os pregadores da palavra. Já tivemos aqui a primeira lição e também na nossa página temos aí disponível a recapitulação de cada ponto. Na primeira lição, o ponto central era como interpretar a Bíblia Sagrada com fidelidade. Interpretar a Bíblia Sagrada com fidelidade, essa foi a conclusão que nós chegamos na aula passada, é exatamente saber interpretar ou saber ler a Bíblia, em primeiro lugar, entender o que a Bíblia está a transmitir e pegar naquilo que a Bíblia está a transmitir e comunicar às pessoas. Interpretar com fidelidade é respeitar cada capítulo, é respeitar cada história e é respeitar a lição que a história nos transmite. A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus para os homens. E o pregador da palavra é aquele que pega nesta revelação, cava um pouco mais fundo e transmite às pessoas. Aleluia! Também deixa lá dar aqui um recadinho, um tique daquilo que a Bíblia é. Nós já sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus e a Bíblia tem 66 livros, nos quais temos 39 livros que fazem parte do Antigo Testamento, onde vemos o relacionamento de Deus com o povo de Israel, povo que foi escolhido para ser um modelo para toda a humanidade. Mas infelizmente este povo não conseguiu seguir à risca o projeto de Deus e Deus teve que trazer-nos alguém que já era apontado no Antigo Testamento como o renovo, como Emanuel, como a esperança para a humanidade, como o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Estamos a falar assim de Jesus Cristo. Então no Novo Testamento nós temos aqui a história de Jesus e a vida com Jesus e os princípios para que a igreja e o povo de Deus tenham um relacionamento com o Senhor. Temos aqui a ponte que nos liga com o Mestre dos Mestres, que nos liga com o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas pronto, a aula de hoje não é acerca disso, mas é acerca também de como nós podemos desenvolver cada vez mais as nossas capacidades neste mundo de ser pregador da palavra. Aleluia! E a lição de hoje, continuamos com a mesma série, ainda estamos na primeira série, postura do pregador no altar e fora do altar. Mas hoje estamos na segunda lição desta primeira série. E a segunda lição, a lição de hoje, vamos tratar nela, vamos falar acerca da base essencial de uma pregação, ou seja, da estrutura básica de uma pregação. Aqui estamos a falar daquilo que é necessário antes mesmo de se ir pregar a palavra de Deus, que é a estrutura básica de uma pregação. A estrutura é a base de qualquer coisa. Tudo deve ter estrutura. Um projeto deve ter estrutura, uma casa deve ter estrutura. Se nós conseguimos nos locomover de forma fácil, de forma agradável, é porque o nosso corpo tem uma estrutura que permite que tal coisa aconteça. E não é diferente com a palavra de Deus. A pregação também obedece a uma estrutura. Precisa de ter uma estrutura. Tudo aquilo que não tem estrutura não tem a dinâmica de mover-se com facilidade e anda de forma atrofiada, anda de forma defeituosa. É como a pregação. Quando uma pregação não tem estrutura, a mensagem é transmitida de um modo que é difícil compreender aquilo que o pregador está a trazer. E aqui temos alguns aspectos por considerar quanto à estrutura. O primeiro aspecto por se considerar é o tema. Toda pregação deve ter um tema. Toda pregação deve ter um tema. Mas o tema não é fruto da imaginação do pregador. O tema não é fruto do desejo do pregador. Mas o tema emana da própria palavra de Deus. O tema sai da revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E o tema é o ponto central. É o ponto central daquilo que nós pretendemos trazer. É o ponto central daquilo que nós pretendemos comunicar ao povo de Deus.
Aleluia! Então, quando uma pregação tem o tema é o ponto central. E é essencial que toda pregação tenha um tema para melhor compreensão dos ouvintes. Então, o tema carrega os aspectos centrais de toda a mensagem, que vão acompanhar toda a ministração, toda a palavra que nós pretendemos trazer para o povo de Deus. Aleluia! E temos também o segundo aspecto por considerar, que é a introdução. E aí também começam muitos problemas. A introdução, amados irmãos, não é um momento da agitação. A introdução não pode ser uma estratégia de trazer palavras de efeito, de modo que as pessoas possam reagir ou agir de uma forma eufórica. Assim é que é. A introdução não é agitação. É verdade que cada pregador tem a sua graça. Eu posso ser um pregador super agitado. Não tem nenhum problema eu começar da maneira que eu sou. Pelo contrário, quando nós usamos o nosso temperamento, a nossa inclinação emocional no momento da palavra, isso já é um ganho para nós, porque facilmente podemos expressar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas é preciso sabermos que a introdução não é agitação. A introdução é o enquadramento da mensagem que nós pretendemos comunicar ao povo de Deus. Por isso que se chama introdução. Estamos a introduzir a própria mensagem. Estamos a dar o enquadramento do tema e o enquadramento da própria passagem. Estamos a chamar a atenção das pessoas na mensagem que Deus pretende comunicar. Então, introdução, na verdade, é o esclarecimento do tema e o enquadramento do tema com a passagem que nós estamos a trazer. Aleluia! Glória a Deus! Mas também, amados irmãos, nós temos um outro aspecto que deve ser considerado por nós. Qual é esse aspecto? É o desenvolvimento. Aleluia! E também, infelizmente, no desenvolvimento, às vezes nós, os pregadores, enfrentamos muita dificuldade no desenvolvimento. Porque, para além de desenvolvermos a passagem que foi escolhida, o tema que nós estamos a ministrar debaixo dele, às vezes, no momento de desenvolvimento, começa a surgir a nossa imaginação e começamos a falar de muita coisa que não tem a ver com o tema que nós anunciamos. Começamos a falar muita coisa que não tem nada a ver com a mensagem que nós dissemos a princípio que pretendemos trazer pela graça de Deus. E isso, amado irmão, não acontece por causa do Espírito. Às vezes acontece por causa da nossa emoção. Porque no momento em que nós estamos a trazer aquela passagem, aquele tema, já introduzimos e as pessoas começam a vibrar, às vezes nos perdemos na emoção das pessoas e começamos a trazer uma mensagem fora daquele tema que nós anunciamos. Isso é bom, anima no momento do culto, mas é improdutivo na questão da pessoa pegar o que Deus pretendia comunicar naquele dia. A pessoa, ao invés de sair edificada, ela sai entretida. E não é esse o objetivo principal de uma pregação. Não é entreter, é edificar, é exortar, é repreender e é trazer a essência da mensagem que Deus pretende comunicar à sua igreja. Aleluia! Temos também aqui mais um aspecto. Qual é esse aspecto, irmão Francis? É a questão da aplicação. Aleluia! A questão da aplicação. Mas antes de falar da aplicação, deixa-me falar de um ponto também ligado à questão do desenvolvimento. No desenvolvimento, amados irmãos, só para fechar esse ponto, esse aspecto, o desenvolvimento carrega consigo o conto da história que nós pretendemos trazer. No desenvolvimento, amado irmão, apresenta-nos a história, apresenta-nos o que aconteceu e quais foram as consequências daquilo que aconteceu. Vamos dar um exemplo. O povo de Israel, por exemplo, quando estava no deserto, pecou contra Deus, começou a murmurar, chamou Arão, porque Moisés estava a demorar no monte, disse: olha, Arão, nós queremos um Deus para podermos o adorar e lhe agradecer porque nos tirou do Egito. Esse já é o desenvolvimento. No desenvolvimento contamos a história, trazemos a história e também as consequências daquilo que aconteceu com o povo de Israel, porque levantou um bezerro de ouro, porque deixou de olhar para Deus e começou a procurar outra coisa para adorar. Então, no desenvolvimento, apresentamos as consequências, a história e apresentamos as consequências. Aleluia! Isto aqui é desenvolvimento dentro de uma estrutura básica da pregação. Mas também dizia antes que temos
temos a aplicação. E alguém pode perguntar, o que é aplicação? A aplicação, em poucas palavras, é pegar naquilo que aconteceu no passado, nas consequências daquilo que aconteceu no passado, sejam positivas, assim como negativas, e trazer para nós agora no presente. Bom, eu sei que o povo de Israel, o ouvinte já sabe, ou o povo já sabe, que o povo de Israel foi punido por Deus, já sabe que quando Moisés desceu com as leis, partiu a tábua das leis, o povo já sabe que a ira de Deus se acendeu, porque o amado irmão já disse isso no desenvolvimento. Então agora eu quero saber, o que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com a minha vida? O que essa história me ensina? O que Deus quer me dizer com essa história? Porque eu não tenho nenhum bezerro de ouro e nem estou com Moisés. Então, a pessoa que tem a responsabilidade de fazer isso é o pregador da palavra, que pega nessa história e traz para nós. Olha, no momento em que nós estamos na espera da resposta de Deus, estamos à espera de uma orientação de Deus, é importante permanecermos na adoração ao Senhor. É importante permanecermos na presença de Deus, porque existe um momento que Deus nos coloca em espera, em que Ele não diz nada e não dá nenhum sinal. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Estava lá embaixo, no momento de espera. Naquele momento, eles deviam permanecer na presença de Deus. Naquele momento, eles deviam esperar a orientação de Deus, mas eles quiseram trocar de Deus e, infelizmente, quando nós estamos no momento de espera, no momento em que parece que nada está acontecendo na nossa vida, nos levantamos para poder procurar outras soluções, outros caminhos, outras saídas fora da presença de Deus, e isso entristece o coração de Deus e não deve ser a nossa atitude. Nós devemos permanecer à espera da resposta de Deus, porque pode até demorar, mas a resposta vai chegar. Aleluia! Então, aí estamos no momento de aplicação. A mensagem já sai de lá do deserto e vem para aqui, e para a minha vida, e para a minha história, e para aquilo que eu estou a passar. Esta é uma aplicação. Pregação sem aplicação, amados irmãos, só leva as pessoas a viajarem no passado e a ficarem por lá e a acharem que, olha, a palavra de Deus é um livro de contos de história. Mas quando nós temos a aplicação, a pessoa entende que o mesmo Deus que falava lá no deserto para o povo de Israel e com Moisés é o mesmo que está a falar com a pessoa no momento em que está a ouvir a bendita e poderosa palavra de Deus. Então, toda pregação deve ter a aplicação, para que as pessoas saibam que não é simplesmente uma história, mas é o recado de Deus para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Temos também, amados irmãos, a conclusão. Esse é um outro problema que às vezes nós como pregadores não conseguimos resolver. Às vezes nos empolgamos assim aqui com a aplicação, aplicamos a mensagem, começamos a dizer, amados irmãos, nós temos que mudar, amados irmãos, temos que abandonar isso. E quando a igreja e o povo, seja, porque a nossa série é no altar e fora do altar, quando a igreja ou o povo, falo do povo na rua, na estrada, em qualquer lugar, no meio de um movimento, no meio de um pequeno encontro, em qualquer sítio, fora, neste caso, quando nós ficamos empolgados com a vibração das pessoas, às vezes a nossa pregação não tem conclusão. Começamos a aplicar, e chega um momento que até nós mesmos nos cansamos e arranjamos uma forma de fechar a mensagem. Mas uma boa pregação deve ter conclusão. E alguém pode perguntar, irmão França, como é que nós trazemos a conclusão após a aplicação? A conclusão sempre é marcada pelo apelo. Apelamos às pessoas a orarmos naquele momento. Apelamos ao povo para se arrepender, se for uma mensagem que tem a ver com arrependimento, repreensão. Apelamos o povo a pedir a ajuda de Deus, se for uma mensagem que tem a ver com a esperança. Apelamos o povo a pedir a renovação espiritual, se for uma mensagem que tem a ver com o enfraquecimento da fé. Então, a conclusão sempre termina com um apelo. Chamamos o povo para que naquele momento busque a face de Deus e peça que Deus lhes ajude a poder se posicionar de uma melhor forma que se difere com aquela em que eles se posicionavam anteriormente. Aleluia! E depois também terminamos com agradecimentos. Agradecemos a Deus, louvamos a Deus, exaltamos ao Senhor por ter nos agraciado naquele dia e nos escolhido como um instrumento de bênção. Agradecemos também ao povo por ter nos ouvido e a todos que estiveram presentes, e terminamos a nossa
pregação. Aleluia! Então, com essa estrutura básica, amados irmãos, ela nos ajuda a termos um início de pregação, o desenrolar da pregação e a conclusão da pregação. E com essa estrutura, facilmente as pessoas podem nos entender. Porque um pregador da palavra é um facilitador da transmissão da mensagem de Deus. Porque a palavra de facto é de Deus. Mas quem deve se preparar para poder transmitir com facilidade a mensagem de Deus é o próprio homem. Eu me lembro de Ezequiel. Quando Deus lhe dava visões, quando Deus lhe trazia revelações, ele tinha coragem de dizer: Senhor, eu não estou a entender. E Deus lhe explicava. Quando Deus lhe explicava de uma maneira simples, com pequenos exemplos, Ezequiel já conseguia pegar naquela mensagem e transmitir ao povo de Israel. Então, um pregador da palavra é um facilitador da transmissão da mensagem de Deus. Quanto mais o tema for bom, bem enquadrado, a introdução for boa, o desenvolvimento for bom, a aplicação for boa e a conclusão for boa, haverá vantagens para o pregador, porque o povo vai entender a mensagem de Deus. Então, amados irmãos, esta era a nossa segunda lição para o dia de hoje, da necessidade de uma estrutura básica em todas as pregações. Terminamos por aqui, amado irmão, e temos como livro de meditação o livro de Colossenses. Na nossa última aula, vamos trazer um estudo exaustivo do primeiro capítulo até o último capítulo desta carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, para o pastor especificamente Epáfras. Mas vamos falar mais deste livro na nossa última lição. Que Deus ricamente e poderosamente possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Partilha, partilha e juntos vamos auxiliar e capacitar os pregadores da palavra para que juntos possamos anunciar as maravilhas de Deus e alcançarmos o mundo e edificarmos a igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente e poderosamente possa te abençoar hoje, amanhã e sempre.